Lições de Arquitetura, de Hermann Hertzberg. Capítulo 7. Demarcações privadas no espaço público. Para evitar uma divisão rígida entre diferentes demarcações territoriais, o conceito de intervalo é a solução para a divisão menos abrupta, criando espaços intermediários que, independente de pertencerem ao domínio público ou privado, possibilitem o fácil acesso para ambos os lados. O papel do arquiteto é proporcionar uma experiência agradável a todos que utilizam o ambiente. No lar de Driehoven, para idosos, os corredores servem como ruas, e o edifício deve funcionar como uma cidade para seus moradores. Cada 2 unidades de habitação existe uma área semelhante a um alpendre, que pertence ao idoso, mas também faz parte da rua, uma mureta, com a função de apoio dos disjuntores demarca parte do espaço. Os moradores colocam seus pertences, que podem ser observados da parte interna da habitação através de uma janela e cuidam desse espaço, decorando e plantando como uma varanda no nível da rua. Com soluções espaciais adequadas, os moradores se sentem propensos a voltar sua influência em direção à área pública. Estendendo tapetes, eles ampliam os limites de sua casa, além da porta da frente. As meias portas são um convite. A porta está aberta e fechada ao mesmo tempo. Fechada para evitar uma exposição extrema, mas aberta bastante para facilitar uma conversa casual com quem está passando, o que pode levar a um contato mais próximo. No entanto, pode haver dificuldades, pois do ponto de vista administrativo, isso pode ser visto como uma redução indevida da área útil. Diferente das exigências normativas, esse espaço é valorizado pelo amor e cuidado e investido pelo morador. O que poderia ser feito com as calçadas nas ruas residenciais se coubesse aos moradores a responsabilidade pelo espaço? Pode ser imaginado com base em experiências nas calçadas da frente da residência de Agon. O espaço em frente às residências não foi projetado como um jardim, foi simplesmente pavimentado com blocos de concreto como uma calçada comum e, consequentemente, parte do domínio público, embora não o seja. O layout não sugere uma demarcação privada. Os moradores começaram a remover alguns blocos para colocar as plantas debaixo, deixando as partes de pavimentação como caminho, em direção à porta ou espaços para estacionar o carro de acordo com suas necessidades. A divisão entre o público e o privado se torna suave. Em ambos, podem utilizar este espaço de fusão de território coletivamente, diferente do que aconteceria no caso de uma divisão abrupta, onde o morador utilizaria a totalidade da área em seu benefício. Moradias Lima. O conjunto fica em uma área triangular, cuja esquina é ocupada por uma igreja, com uma estrutura destacada e autônoma. O pátio é diferente do tradicional pátio berlinense público, com 6 caminhos de acesso para pedestres, constitui parte das escadarias comunitárias. Na parte central existe um tanque de areia sedimentada, cujas laterais foram decoradas com mosaico pelos moradores. Inspirados no Parque Gaudí, as torres do ar foi fácil despertar o entusiasmo dos moradores no início, especialmente as crianças, mas logo todos participavam da coleta de ladrilhos e a montagem de mosaicos. O tanque de areia se tornou sua propriedade. Esse sentimento de pertencimento faz com que os próprios moradores realizem a manutenção constante desse espaço. Uma área em que os moradores estão envolvidos, marcas individuais são criadas pelos próprios. É apropriada conjuntamente e transformada num espaço comunitário. Capítulo 8. Conceito de obra pública. O segredo é dar espaços públicos de uma forma tal que a comunidade se sinta pessoalmente responsável por eles, fazendo com que cada membro da comunidade contribui para a sua maneira para se relacionar e se identificar. Em busca do bem-estar coletivo, não deve subordinar as pessoas ao sistema que foi construído para libertá-las. As obras públicas devem gerar um sentimento de pertencimento, e não com uma imposição vindo de cima e que eles não lhes pertence, produzindo um sentimento de alienação. Incluir exclusivamente o Departamento de Obras Públicas pelos jardins públicos e cinturões verdes nas áreas urbanas, por exemplo,
pode torná-la impessoais e antieconômicos, comparando aos resultados obtidos de cada morador fosse responsável por um pequeno pedaço de terra. As áreas de lazer e de conforto comunitário só podem florescer pelo esforço comunitário dos usuários. No lar de Dreamhoven para idosos, o que começou como a adoção de alguns animais e a fabricação caseira de abrigos noturnos por entusiastas, logo exigiu a intervenção de profissionais, transformando esse espaço de domínio coletivo em um zoológico de miniatura. Com um fazão, pavão, galinhas, cabras, patos e um lago cheio de peixes, esse espaço se tornou uma atração pública com um convite para o envolvimento como cuidados dos animais em um simples passeio, o que estimulou um maior contato entre os moradores idosos e a população local, dois grupos com imitações diferentes ligados pelas circunstâncias. Esse pode ser um exemplo de como as coisas fogem do controle e como melhores intenções podem gerar desilusão e indiferença. O projeto começou como lazer, tomou proporções muito grandes, gerando burocracia e reduzindo a participação dos idosos. Casos assim são recorrentes em todos os lugares. O aumento de controle de imposto pelas autoridades e a rigidez nas regras acaba tornando o indivíduo estranho em seu próprio espaço e o conduz à alienação perante o espaço e a vizinhança. Esta alienação pode ser a explicação para muitos casos de destruição da propriedade pública e vandalismo, pois o indivíduo não compreende esse espaço como sendo seu, e medidas paliativas não são suficientes. É papel do arquiteto contribuir para a criação de um ambiente com mais oportunidades para todos deixarem suas marcas, apropriado e que realmente lhes pertence. Capítulo 9. A rua. Ao longo das últimas décadas, com o aumento do crime e marginalidade, o uso da rua como espaço para contato social se tornou um mundo além dos nossos muros, sobre o qual não exercemos influência. A desvalorização da rua pode ser atribuída ao aumento do tráfego motorizado e à prioridade que ele recebe, vias indiretas e impessoais, isolamentos espaciais, muros altos, densidade reduzida de moradias e diminuição do coletivismo. A solução pode ser a destinação espaço para lazer e brincadeiras podem tornar a rua mais familiar, levando a pedestre em consideração. Nas moradias Hermlerner, Rutnen, a rua é projetada para o espaço de convivência. A criação da rua, que começou com um problema legislativo, se tornou a principal atração no local. Aos poucos, os moradores passaram a ocupar o espaço de cultivar plantas, o que acabou por obstruir a passagem de veículos, possibilitando o uso de espaços para interesses coletivos. O conceito da rua de convivência está baseado na ideia que os moradores têm algo em comum, expectativas mútuas e por saberem que a necessidade um do outro, mas a afinidade entre os moradores parece diminuir nesse ritmo de independência e prosperidade. As unidades de habitação funcionam melhor quando as ruas integram a atmosfera caseira e a atmosfera da comunidade. O conjunto habitacional Spengler só possui portas na frente e em um lado da rua. Proporciona aos moradores constante contato com seu vizinho direto. A interação entre o vizinho é intensa, mas se perde a relação aos moradores da rua de baixo e aos fundos das residências. No alojamento para estudantes, a construção de uma galeria no quarto andar, pensada de maneira segura até mesmo para as crianças pequenas, encontrou a problemática da falta de privacidade, pela instalação de janelas nos quartos que se abrem para a galeria. A solução foi elevar o nível do chão do quarto. As janelas são altas demais para quem passa e o morador só enxerga acima do nível de suas cabeças. Porém, o edifício se tornou menos aberto e a galeria não é mais acessível ao público. No Royal Crescent, Bath, na Inglaterra,
Devido à fachada curva, as vistas de casas coincidem uma com as outras, enquanto o lado côncavo encoraja o sentimento da comunidade, o lado convexo permite distanciamento e privacidade ao jardim. Nas moradias, o projeto Homestart em Frankfurt, na Alemanha, nos ensina que a percepção aguçada de detalhes urbanos pode melhorar a condição de vida. O conjunto fica em uma declividade, as ruas paralelas seguem na direção do vale como terraço, se tornando partes complementares em um todo único. Nas moradias Hetgen, as ruas com blocos retos constituem um trama que busca evitar o máximo de trânsito, pensadas de acordo com a incidência solar. Cada residência recebe um galpão localizado perto da casa no jardim para ser usado como alpendres cobertos de estufas, todos entre outros. O conjunto de moradias Famille Stelling Gizeh, na França, tem todas as portas voltadas para o centro em forma de pátio coberto. É extremamente convidativo para as atividades comunitárias que eram exercidas no local no passado, quando o complexo funcionava como habitação. O lar para idosos de Duinhoven foi influenciado pela restituição da organização. O complexo foi dividido em alas com seu próprio centro. Diversos apartamentos se abrem para uma sala comigo central que recria a ideia do centro da vizinhança. Nas escolas Montessori, Delft, o hall comunitário foi concebido se relacionando com as salas de aula como uma rua com as casas. Seu funcionamento serve de inspiração para a aplicação em conjuntos residenciais. O projeto Casbah, em Hengel, o conjunto foi de moradias elevadas do chão. Forma um telhado para a cidade, deixando o espaço no nível do solo, para todas as atividades comunitárias e eventos, mas um dos contrapostos é que essa elevação deixa as moradias distantes, e seus moradores isolados acima das janelas e portas longe da visão. Esse formato funcionaria melhor em uma cidade mais movimentada com vendas e interações. Muitas vezes o resultado desapontador de alguns projetos ocorre pelas ideias equivocadas a respeito de como o espaço real será utilizado. Por isso devemos testar primeiramente a população. Apesar de vastos espaços estimularem a imaginação do arquiteto, não é certo que a população sinta o mesmo. A organização espacial deve, em vez disso, servir para estimular a interação e a coesão social.